Será que as tuas palavras realmente têm poder? Porque você já ouviu, né? Cuidado com as suas palavras, porque elas vão criar a tua realidade. Mas será que isso é verdade mesmo? Então, gente, esse é o assunto do vídeo de hoje, e esse vídeo aqui vai expandir muito a tua consciência. E a verdade é o seguinte, que a palavra por si só, ela não cria a tua realidade e ela não tem poder, tá? O que realmente cria a nossa realidade é o estado de consciência, é aquele personagem que nós assumimos. As palavras, elas são um reflexo daquilo que nós já somos e pensamos. Então, o que cria, na verdade, é o sentimento que tem por trás daquela palavra, não ela em si, tá, gente? Porque a palavra, ela pode mentir, mas o sentimento nunca mente, tá? Então é o seguinte, o nosso estado de consciência, ele sempre começa no pensamento. Aí depois do pensamento, a gente vem ali imaginando, tá? Então é o pensamento, a imaginação, o sentimento, daí sim as palavras e depois as atitudes. Isso tudo juntos cria sim a nossa realidade, tá? Mas a palavra é o reflexo daquilo que eu já sou aqui dentro, entendeu? Então, assim, gente, às vezes as pessoas dizem assim: olha, não fala isto aqui porque isto aqui é muito ruim. Aí a pessoa até cuida as palavras, né? Ela se policia, né? Ah, eu não vou falar isso aqui porque isto é ruim. Só que aquilo está nela. Aí não adianta ela parar de falar aquilo ali, porque ela simplesmente ela parou de pronunciar aquilo que ela já sente e pensa. E a grande questão é justamente o pensamento e o sentimento. É aquilo que está dentro dela, tá, gente? Porque eu vou falar, né, aquilo que está em mim. É como diz aquela frase bíblica, inclusive, né, gente? A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando eu pronuncio, é porque já tem uma verdade por trás daquilo ali. Então, o que eu falo já foi aceito por mim. E se eu aceitei aquilo como verdade, é aquilo que vai criar a minha realidade. Entendeu? Então, quando eu falo para vocês assim, presta atenção nas tuas palavras, eu falo isso para você entender qual é o teu atual estado de consciência, porque quando você presta atenção nisso, você identifica o seu estado de consciência, você consegue mudar isso, né? É o autoconhecimento que eu falo para vocês, tá? Mas assim, você apenas parar de falar uma palavra ou outra, parar de pronunciar alguma frase que você fala, ou um palavrão, não vai mudar a tua realidade, gente, não muda, tá? É que nem você dizer para o seu filho assim: olha, filho, isso é muito feio, não fala essas coisas. Tudo bem, a criança não vai mais falar, mas está nela. Adianta? Não adianta, tá? Então é bem mais profundo que isso. Por isso que aqui eu sempre falo para vocês que a gente começa lá dentro. Não adianta mudar fora, a gente fala de cura interior, é internamente, é o que eu mudo dentro, automaticamente eu mudo fora. Então você vai notar que à medida que você mudar o seu pensamento, seu sentimento, as suas emoções, a sua imaginação, automaticamente as suas palavras também vão se modificar. E aí mudam também as suas atitudes. Mas só mudar aqui fora não adianta. Porque aí você força a barra. É que nem aquela mudança de hábito, né, gente? Você vai ali, agora eu vou ter uma vida saudável, eu vou comer fruta. Aí é uma decisão externa. Aí você vai lá na fruteira, lá no supermercado, né? E você compra um monte de frutas, traz para casa e dura 2, 3 dias aquilo ali, aquela vida saudável, fit maravilhosa. Não dura muito tempo, né? Dali uma semana você já voltou para os velhos hábitos. Por quê? Porque você teve uma atitude externa, mas não mudou aqui. Enquanto você não assume um novo personagem, tá? Aqui dentro não muda aqui fora, tá, gente? Então não adianta mudar as palavras, não adianta mudar somente a atitude, não adianta forçar uma barra aqui fora se você não mudar aqui dentro, tá? Então as tuas palavras, elas sempre são condizentes com o teu atual estado de consciência. É aquilo que você aceitou como verdade sobre a vida, ou sobre você mesmo, ou sobre as pessoas à sua volta. Aí você está apenas colocando aquilo para fora, né? Está apenas pronunciando aquilo, tá? Jogando, está jorrando palavras aqui ao vento,
Só que tudo aquilo está em você, né? Aí tampar aqui, vou tampar minha boca aqui, ó, bater na boca, né, gente? O que resolve? Nada. Não resolve nada, tá? Mudança externa começa internamente, tá, gente? Inclusive, nós utilizamos as palavras aqui de uma forma, né, como eu falo para vocês aqui no início, quando você começa a dizer eu sou rico, eu sou saudável, mas de fato isso não é verdade, né? Quando você olha para a realidade, você não é rico nem saudável, as palavras que você está falando, elas não são verdadeiras no primeiro momento, né? Por isso que a gente vai falando até mudar o sentimento. Aí isto é uma maneira, né? Quando a gente afirma, afirma e afirma, só que esta afirmação que a gente está fazendo aqui, ela tem que começar aqui, ó. Então não adianta eu só fazer afirmações aqui se eu não mudar aqui, né? Mas no primeiro momento que você começa a falar que você é rico e você não é, esta palavra, ela está sendo mentirosa e ela vai ser até você acreditar que é verdade. E quando que você vai acreditar que é verdade? Quando você mudar aqui, tá? Então outra coisa, né, gente? Não adianta você falar e falar e falar, repetir, feito um papagaio, afirmações, tá? Aqui, no seu mundo externo, você jorra afirmações bonitinhas e maravilhosas, né? Mas aqui dentro, o teu pensamento é de escassez, é de doença, tá? É de desunião, não resolve a tua vida, tá? Qualquer mantra que você for falar, qualquer repetição que você for fazer, tem que vir carregado de um sentimento. E tudo bem que num primeiro momento não seja, mas você tem que ir mudando o seu pensamento, a sua imaginação e os seus sentimentos para que a tua palavra que está sendo falada aqui fora, né? Aquilo que você está colocando para fora, aquela afirmação, para que aquilo seja de fato verdade, para que ela venha carregada do sentimento verdadeiro, que é isso que vai realmente mudar aqui fora, né, a tua realidade, vai realmente se tornar verdade ali o que você está afirmando, né? Eu sou rico, eu sou saudável, eu sou amado, tá? Então, gente, por isso algumas pessoas falam assim, eu faço o Ho'oponopono há muitos anos e ainda não vi mudança. É porque a pessoa está apenas falando. Ela está apenas pronunciando as frases, sinto muito, por favor, me perdoe, gratidão, eu te amo. Mas ela não entendeu o que é aquilo ali, ela não mudou o pensamento, não mudou o sentimento, ela não faz mais nada além de apenas falar palavras e não vai mudar a vida dela mesmo, tá? Então, gente, é um conjunto de ações que muda a tua vida, entende? É um conjunto de coisas, tem que trazer realmente o sentimento, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil para te entender, para ficar bem claro na tua mente. Eu falo sempre sobre os personagens que nós fazemos aqui no Filme da Vida. Eu sempre digo para você, você tem que fazer um novo personagem. E quem cria esse personagem é você, né? E quando você criar o seu novo personagem, você também vai criar um novo pensamento que vai te fazer falar novas palavras e ter novas atitudes. Então eu vou dar um exemplo aqui, né, com um ator aí que é bem conhecido. Vou dar o exemplo aqui do Cauã Raymond. Bom, o Cauã, né, digamos que ele seja assim escalado para fazer uma novela que um autor ali escreveu. Aí o autor foi lá e criou um personagem para o Cauã. Aí, esse personagem que o Cauã vai fazer é de um cara bem simples, pobre, que mora numa comunidade carente e que trabalha muito, né, para se sustentar, né, que é uma pessoa que acredita que para conseguir alguma coisa ele precisa batalhar muito, guerrear de verdade, matar um leão por dia, né? Quando o autor for escrever esse personagem, ele vai escrever como que esse personagem do Cauã, né, como é que ele vai se vestir, como é que ele vai agir, como é que ele vai falar. O autor vai escrever todas as palavras, as gírias que esse personagem vai usar, porque se é uma pessoa que nasceu pobre numa comunidade carente, né, que é um cara ali que batalha muito e que aprendeu que é preciso
trabalhar muito para conseguir algo na vida, com certeza as palavras dele vão ser condizentes com o estado de consciência dele. Então, quando o autor for escrever esse personagem, ele vai colocar, inclusive nas falas, ele vai usar uma linguagem informal, né? Com bastante gíria e com as crenças, né? Com as frases do tipo, a vida é difícil, tem que trabalhar muito aqui, porque senão não consegue nada na vida, né? Quem não trabalha não come, tem que matar um leão por dia. Olha, se não matar um leão por dia, amanhã serão 2, né? Gente, olha só, essa crença aí é arrasadora, né, gente? Então você vai perceber que o personagem ali, ele vai sendo criado pelo autor, com tudo que ele tem que fazer, falar, a maneira como ele vai se vestir, como ele vai se comportar, né? Vai ser tudo criado pelo autor. E quando o Cauã entrar no personagem, ele deixa de ser o Cauã e assume exatamente aquele personagem ali, com aquela linguagem, com aquela maneira de se posicionar, com aquelas crenças, né? Então ele entra no personagem e as palavras que ele vai falar não serão mais as palavras do Cauã, serão as palavras do personagem. Digamos ali que é o personagem chama Zezinho. A fala do Zezinho vai ser essa, né? Dificuldade, né? Matar um leão por dia, vida difícil, vamos batalhar, gente, vamos lá, vamos pra luta, vamos pra guerra. Não é assim que as pessoas falam? Então, por essas palavras desse personagem ali do Zezinho, você conhece ele, né? Se você começasse a assistir essa novela fictícia aqui que eu acabei de inventar, né? A novela do Zezinho, você começasse a assistir essa novela assim de primeira, sem nunca ter visto nada, e você se deparasse com o personagem que eu descrevi aqui, você imediatamente iria reconhecer que é uma pessoa que nasceu pobre, que mora numa comunidade carente e que trabalha, batalha de sol a sol, né? Para conseguir algo na vida. Você iria identificar somente pela aparência do personagem e pelas palavras dele, pela maneira como ele iria falar, tá? Isso mostra que na criação de um personagem é criado, inclusive, as palavras, ou seja, o estado de consciência, tá, é criado antes. O personagem a gente cria antes, depois vem as palavras que são faladas por ele. Então, primeiro o autor ele vai pensar em tudo, né? Na criação do personagem, ele vai pensar em tudo. Ele vai estudar, ele está criando na mente dele esse personagem, depois vai passar para o papel, e depois lá o ator, né, vai vivenciar aquilo ali, vai dar vida àquilo ali. Aqui na nossa realidade, o autor é você. Você escreve a sua novela ou o seu filme da vida, né, como eu falo aqui, tá? E você também é o ator que vai fazer esse papel. Então, cuidado com o que você escreve para você mesmo, tá? E assim, gente, quando você escreve o teu personagem, quando você cria o teu personagem, ele está sendo criado primeiro no seu pensamento, na sua imaginação, tá? Então, as palavras que você vai falar quando assumir esse personagem, elas têm que ser condizentes com aquilo que você realmente deseja. Você entendeu como é que funciona? Então, quando você cria o personagem, por exemplo, de uma pessoa com prosperidade, você também vai criar, inclusive, palavras diferentes. Você vai notar isso, vai ser diferente para você. Por isso que eu falo, gente, que mudar um estado de consciência é mudar muitas coisas na sua vida. Claro, né? Depende aí de quem você é também. Aqui a gente está falando de uma pessoa que vive na pobreza, no estado de consciência de uma pessoa pobre e quer mudar isso para o estado de consciência de uma pessoa rica, tá? Aí tem diferenças aí dependendo de quem você é. Mas no meu exemplo aqui, né? As palavras que você fala hoje, se você vive no estado de consciência de uma pessoa pobre, né? Se você está aí vivendo o personagem do Zezinho, as palavras que você está pronunciando são condizentes com isso, com a pobreza, com a escassez, com a falta de recursos. Pode observar as suas palavras, tá? Então, elas são um reflexo daquilo que você já é
daquilo que você acredita sobre si mesmo, né? Entendeu? Quando você mudar o seu personagem, até as tuas palavras vão mudar, tá? Aí sim, gente, quando você muda as palavras, tá? Juntamente com o sentimento, as emoções, a imaginação e tudo isso, aí sim, essa palavra nova que você fala, né? O eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante, aí isto de fato vai fazer diferença aqui no externo, tá? Mas primeiro começou no teu pensamento. Ou seja, primeiro começou na criação desse estado de consciência, na criação desse personagem, entende? Tá? Então, quando você for mudar o seu personagem nesse filme da vida, presta atenção no que você fala hoje e na maneira como você gostaria de realmente falar. E não é, gente, para você só policiar as suas palavras quando você está desperto. Porque quando você se dá conta, você começa a cuidar do que você fala. Mas naquele momento que você está lá no trabalho, você não está assim, ó. Você nem está pensando em expandir a consciência, você está, de repente, até estressado. O que você fala ali? Ou o que você pensa em falar naquele momento que você está estressado, que você está no trabalho, que você está lá e você não está nem aí, nem está lembrando aqui desse conteúdo. É ali que você vai entender quem você é, quem você está consciente de ser. E é esse o personagem que precisa ser mudado. Desde a sua concepção, desde a sua criação, tá? Precisa ser modificado, é lá no interno, no interior, é lá na base. E a base é realmente o pensamento. Penso, logo existo, né? Então tudo começa no pensamento, tá? Entendido, gente, por que só a palavra não tem poder? Por que falar apenas e não trazer um sentimento não resolve? Por que simplesmente parar de falar alguma coisa também não vai mudar a tua vida? Não vai... de repente você para de falar algo ali que não é legal, que não é bom para você, tudo bem, você parou, isso é interessante, né? Você já deu um primeiro passo, mas você simplesmente calar a sua boca não resolve. Mudando aqui, aí sim eu mudo a realidade aqui na Matrix, né, gente? Tá? Mais uma coisinha que você aprendeu hoje, porque eu tenho certeza que muitas pessoas pensavam que só falar já é o suficiente, né? Que era só cuidar o que se fala e já era o suficiente para não acessar aquilo que é mal. Mas não é bem assim, né, gente? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.